Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Meu nome é Bruno, faço parte do time corporativo de WHS. Como todos sabem, essa semana a gente está tendo uma semana muito interativa em relação ao Real Care Days. E hoje a gente tem uma oportunidade muito grande de conhecer um pouquinho mais sobre cultura de segurança. Acho que todas as plantas têm participado muito conosco do diagnóstico realizado pela empresa Comportamento, para a gente saber como a gente está em relação à nossa cultura de segurança. E hoje o Júlio Turbay, ele vai trazer um pouquinho mais no detalhe sobre essa questão de cultura de segurança, o que é e como podemos facilitar essa jornada. Então, Júlio, primeiro eu agradeço também a sua disponibilidade por estar aqui conosco. Acho que vai ser uma hora muito rica para todos nós. E, pessoal, dúvidas que caso venham a ter durante esse processo da palestra, como a gente não tem como ter a interação, eu peço que mandem as perguntas diretamente para mim, que posteriormente eu mando para o Júlio e retorno as respostas para vocês, ok? Então, Júlio, passo a palavra para você. Obrigado novamente pela disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Obrigado a todos aí da Stellantis pelo convite de estar aqui com vocês, para estar aqui com vocês. É uma honra para mim, na verdade, participar de uma semana tão importante como a We All Care, que é uma semana que, de certa forma, reforça a importância do tema segurança para a gente, que é um tema que, sem dúvida nenhuma, já está muito forte na nossa cultura. E hoje eu trouxe aqui algumas provocações para a gente pensar um pouquinho além do que a gente pode facilitar, como eu trouxe na palavra aqui, né? Essa palavrinha-chave aqui, facilitar, ou de certa forma, como é que a gente pode ser um protagonista para fazer essa jornada atingir seus resultados. O Bruno já falou, no final não vamos ter espaço para as perguntas, além de mandar para eles, esse QR Code que vocês estão vendo aqui na tela é o meu LinkedIn. Então, caso vocês queiram manter essa conversa via LinkedIn, essa é uma oportunidade bem bacana para a gente também. Eu sou bem ativo lá, pode ser uma oportunidade da gente seguir essa conversa lá no ambiente do LinkedIn, perfeito? Então, vamos falar um pouquinho sobre cultura, pessoal. Acho que antes de falar de cultura de segurança, é sempre importante a gente perguntar que cultura que nós queremos para a nossa empresa, né? Que cultura nós queremos para a Stellantis? A cultura, de certa forma, é uma marca que as pessoas, quando passam na frente da nossa empresa, quando passam na frente dos portões da nossa empresa, ou mesmo dos nossos produtos, e os nossos produtos são fundamentais quando a gente fala em segurança viária, por exemplo, é a marca que essa organização tem. Quer dizer, você bate o olho ali e fala assim, cara, eu estou num veículo dessa marca aqui, cara. Então, esse veículo é bacana, esse veículo é seguro. Eu olho para aquela empresa e penso assim, cara, essa empresa é uma empresa segura. Então, talvez uma primeira reflexão, quando a gente está nessa semana falando sobre cuidado, né, que nós todos cuidamos, talvez a primeira reflexão para a gente seja entender assim, alguém que está passando fora da Stellantis agora, seja de qualquer unidade aqui do Brasil, de qualquer unidade do mundo, o cara que bate o olho da nossa marca, que segurança ele imagina, que imagem ele tem, que cultura ele consegue imaginar para a gente. Esse é um primeiro ponto e uma primeira reflexão que eu quero fazer com vocês. E a segunda é entender que cultura não é um ente sozinho, né? Que a gente fala assim, como se tivesse a cultura fosse alguém dentro da empresa. A cultura somos nós, cara, não tem jeito. Não tem jeito a gente parar para pensar. Cultura, eu vou trazer aqui um aspecto um pouquinho mais conceitual para vocês, mas a cultura, como o meu sócio gosta de brincar, que ele fala, é o jeitão que a gente faz as coisas. É o jeitão, quando a gente fala em cultura familiar, por exemplo, perdão, é a cultura que a sua família tem lá. Todo domingo a gente reúne para fazer churrasco. Se você propuser alguma coisa diferente disso, todo mundo te olha com uma cara do tipo assim, rapaz, mas domingo é dia de churrasco. Domingo é dia de comer macarrão na casa da avó, né? Então, esse jeitão é o jeitão que a gente tem na organização. O jeitão que a gente tem na Stellantis hoje é um jeitão que a gente, se alguém pensa em fazer uma coisa que não seja segura, a gente vai olhar para a pessoa, que nem eu brinquei com vocês da história do churrasco aqui no domingo, né? Será que a pessoa vai olhar para a gente e vai falar assim, rapaz, aqui a gente não faz assim, não. A gente faz isso de forma segura. E o que pode ser o direcionador, pessoal, de uma cultura de segurança? Eu trouxe aqui para vocês, vocês conhecem super bem isso aqui, mas eu trouxe um modelo desenvolvido pelo Energy Institute, conhecido como Corações e Mentes, né, Hearts and Minds, que propõe, perdão, pessoal, estou com um pouquinho de tosse aqui, que propõe um programa chamado Corações e Mentes,
que estabeleceu 5 níveis básicos de maturidade corporativa quando a gente fala em segurança. Só para a gente relembrar rapidinho aqui, tá? Porque eu sei que vocês conhecem esse negócio já, não quero entrar muito a fundo, não. Mas ainda existem organizações que ainda pensam assim, ó, rapaz, o meu negócio é complicado, a gente mexe com coisa quente, com metal, com isso, com aquilo, o acidente faz parte do negócio. Ainda existem empresas que pensam isso, ou seja, o cuidado passa longe dessas organizações, porque elas entendem que machucar-se faz parte do negócio do jeito que eles fazem. Eu me lembro de uma companhia que nós visitamos alguns anos atrás, que eu ouvi do gerente da planta dizendo assim: Júlio, a gente trabalha aqui com metal líquido, é impossível as pessoas não se queimarem. Opa, como é que é isso? É impossível mesmo? Eu já trabalhei em muitas companhias com metal líquido, alumínio, aço, e eram empresas que tinham resultados de segurança fabulosos, zero queimadura, porque para aquela organização já era impensável isso. Mas, na organização patológica, achar que o acidente acontece é normal. Faz parte do meu negócio. Existem empresas reativas. Claro, gente, que aqui a gente precisa traçar uma linha importante, tá? Quando a gente chega numa empresa reativa, a segurança já tem um papel muito mais importante do que a empresa patológica, não tenho nem dúvida disso. Mas normalmente são empresas que elas fazem muita coisa, mas depois que elas têm o problema. Então, teve um acidente, a gente fala, pô, vamos fazer aqui 3 meses de treinamento, vamos fazer workshop de percepção de risco. Eu costumo brincar que eu recebo uma vez por semana, pelo menos, ligação de uma empresa dizendo assim, Júlio, precisamos dar um treinamento para a turma aqui. E eu sempre pergunto, por quê? Ah, porque a gente teve um acidente. Então, existem muitas empresas que, apesar da segurança ser importante, elas não têm o que a gente chama a capacidade de leitura de sintomas. Rapaz, lembra aquela história da pirâmide de Bird lá, que mostra a base dos incidentes até chegar aos grandes acidentes lá em cima? A empresa reativa, ela só vai começar a se movimentar na pirâmide quando chega na parte de cima lá. Quando tem um acidente grave, ela fala: opa, precisamos olhar o que está na base. Precisamos olhar o que está na base. Opa, é um ponto de atenção para a gente aqui. O terceiro nível é o nível calculador. Já são empresas. Um outro nível de segurança. As empresas já começam a ter resultados muito mais consistentes, mas elas ainda focam muito no sistema. Palavra-chave aqui, ó, sistema. Nós temos sistemas para gerenciar todos os riscos. Ou seja, você pergunta assim para a companhia, pessoal, nós tivemos treinamento, rapaz, nós tivemos aqui, ó, tantas horas homem de treinamento, tivemos aquilo outro. Mas se você pergunta se a qualidade é boa do treinamento, a organização vai ficar na dúvida. Apesar da gente já ter isso dentro de uma agenda corporativa importante, então dentro do perfil calculador, a segurança já faz parte de um perfil importante na agenda da organização, o olhar ainda é mais para resultado do que para processo, e a gente tem que estar muito atento a isso. O quarto nível é proativo, que são as leituras, diferente do reativo, né? São as organizações que conseguem fazer uma leitura de sintoma. Opa, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Em 2010, me ligou o gerente de segurança de uma empresa bastante importante do segmento de alumínio, que me falou assim, Júlio, nós estamos já há 3 anos sem nenhum tipo de acidente, mas nós tivemos 2 incidentes que chamaram a atenção, talvez esteja na hora da gente fazer o diagnóstico aqui. Opa, é uma empresa que já está olhando na frente, já não está olhando nem na base, está além da base já quer muito mais do que se pode discutir. E as generativas seria o estado da arte em termos de cultura de segurança. São aquelas organizações em que os negócios são feitos pensados em segurança. Se eu contrato um terceiro e esse terceiro não tem um padrão bom de segurança, me permitam, vou tomar só um golinho d'água aqui. Para mim, gente, não interessa ter parceria com aquele terceiro. Gente, quando a gente fez o diagnóstico da Stellantis aqui no Brasil, quando a gente fez o diagnóstico da Stellantis aqui na América do Sul, vamos chamar assim, porque também envolveu a Argentina, nós identificamos que nós temos características que a gente chama padrão reativo calculador. Ou seja, nós estamos na transição aqui, ó. Nós já estamos com um pezinho no calculador, então a gente tem um sistema bom, a gente tem uma prática bacana de segurança, isso já é legal, mas tem alguns momentos que a gente às vezes tem um comportamento um pouquinho reativo. Então, isso não tem nada de errado, tá, pessoal? É só um modo de fazer. Mas o que a Stellantis quer? O que a Stellantis entende?
que para o tipo de negócio que nós temos na empresa, para o nível de risco, nós temos que atingir patamares mais altos de maturidade. E como é que a gente faz isso? Quando a gente gera pessoas cada vez mais conscientes. E aqui, quando eu falo pessoas, eu estou falando da liderança, eu estou falando do operador, eu estou falando do nosso parceiro de negócio, ou seja, de toda a comunidade. Quanto mais nós estamos atentos e vivendo a segurança naquele momento, mais conscientes nós estamos, mais a gente acelera esse processo e o aumento do que a gente chama de confiança e da responsabilidade. Um ambiente seguro tem que ser um ambiente que traz confiabilidade. Eu tenho que entender que aquilo que a gente faz no dia a dia, a gente está fazendo da melhor forma possível. Se eu analiso o risco de um ambiente, é porque aí eu estou sendo realmente cuidadoso. E quando eu faço isso de forma responsável, ou seja, para mim, para o outro, eu começo a acelerar esse processo de crescimento. Vamos olhar um pouquinho aqui, eu queria convidar vocês para a gente pensar, uma vez que eu digo, né, que a gente está aqui nessa fase de transição, o que que a gente pode fazer em termos de próximos passos para a gente atingir aquilo que a gente quer dentro da empresa hoje, chegando aí dentro dos níveis proativos, chegando dentro de algumas dimensões, inclusive dentro do nível generativo. O que que a gente pode fazer de diferente para criar uma cultura forte? Primeiro ponto importante é o seguinte, pessoal. Não existe aumento de maturidade em gestão sem planejamento, sem plano de ação, tá? Que são duas coisas importantes para a gente aqui. Eu planejo e tenho que agir. Porque eu conheço organizações que planejam muito bem, mas não colocam em prática o que planejam. A maturidade de uma organização não é que nem a maturidade biológica, onde uma pessoa diz assim, com o tempo a pessoa vai ficando mais madura. Não, ok. Uma pessoa sim. Uma organização não. A organização ela precisa ter propósito para isso. Ou seja, ela tem que falar assim, gente, galera, seguinte, nosso propósito é ter esse modelo mental aqui, ó, proativo. E para isso, nós vamos trilhar essa jornada, por isso que eu chamei aqui de jornada de cultura de segurança. Nós vamos trilhar essa jornada para chegar lá no nível proativo. Vamos pensar então que tipos de jornada a gente pode chegar, ou seja, quais são as possibilidades de jornada cultural que a gente tem. Nós na companhia chegamos no momento onde a gente falou assim, precisamos entender como é que nós estamos. Então o primeiro passo dentro da Stellantis nós já fizemos. Fizemos um diagnóstico de cultura. E o que esse diagnóstico cultura ajudou a gente a entender? Esses 4 elementos básicos aqui, ó, que são muito focados dentro de 2 autores muito importantes, que é o Edgar Schein e o Gert Hofstede. Esses 2 caras, eles dizem o seguinte: a cultura organizacional, ela está baseada em 4 grandes elementos. Valores. Valor é aquilo que está no seu DNA, é aquilo que você fala assim, ó, gente, esse é o nosso jeito de fazer as coisas. E atenção, é diferente aquilo que eu falo ou aquilo que eu faço. Eu conheço empresas que falam e fazem, show de bola. Eu conheço empresas que falam, mas não fazem. Opa, então a gente tem que estar atento a isso. O quanto para nós, aquilo que a gente chama de valores, aquilo que está na base, aquilo que a gente não negocia dentro da Stellantis hoje, segurança faz parte. Então isso é importante a gente entender. Outro elemento importante, além do DNA, aquilo que a gente fala assim, cara, esse é o nosso jeitão de pensar dentro da organização, existem os rituais. É aquilo que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, eu conheço organizações que uma vez por mês tem uma reunião de segurança para fazer discussão de gestão. Senta na reunião, ela tá vazia. Ou seja, tem o ritual, mas se o valor não é forte, ninguém vai no ritual. Então, assim, o ritual esvaziado é um ritual que não promulga, que não vai propagar uma cultura de segurança forte. Eu conheço empresas, eu trabalhei numa mineradora, por exemplo, onde ninguém entrava na mina antes de fazer o diálogo de segurança. Era até engraçado, sabe, gente? Parecia até meio. O pessoal ficava meio assim, sabe? Não, rapaz, não faz DDS, dá problema. Se não faz DDS, cai pedra na gente. Sabe? Era muito engraçado. Essa turma era uma turma muito simples aqui no interior de Santa Catarina, mas era um barato ver quanto para eles era importante ter aquele ritual inicial do diálogo de segurança, daquele bate-papo inicial, da turma se alinhar antes de descer para a mina. Era uma mina subterrânea de carvão. Rituais.
Nós temos que olhar os nossos rituais dentro da Stellantis. O que que o Diagnóstico Cultura fez para a gente? Ele olhou esses rituais e ele falou assim: bacana, temos muitos, mas será que a qualidade não pode ser melhorada? Então, parte dessa jornada cultural é quando a gente olha hoje, e eu posso ter um papel de liderança, eu posso ter um papel operacional, não importa, tá, pessoal? Não importa. Eu tenho que pensar se os rituais que nós estamos fazendo dentro da companhia hoje estão bacanas. Eu dei um exemplo de ritual, mas posso dar outros. Quer ver? Rituais práticos. Análise de risco, cara. Análise preliminar de risco é um ritual importante. Loto, quando a gente faz um bloqueio de energia, aquele é um ritual importante. Eu já vivi situações de práticas dentro de planta, onde a pessoa não entendia a importância do ritual de bloqueio e não fazia, não fazia. Então aquilo não fazia parte nem dos valores, nem dos rituais. Então, quando eu tenho valores fortes no meu DNA, segurança é negociável, quando eu faço os meus rituais e faço que esses rituais aconteçam da melhor forma possível, eu já estou criando a base e o cerne da minha cultura. Mas nós temos dois outros elementos que são importantes. Quem são os heróis, né, da empresa? Esse Gert Hofstede, esse autor aqui, ele fala muito dos heróis. Ele fala assim, ó, tem organizações que você chega lá e a turma fala assim, rapaz, nós temos um vendedor aqui que é o melhor vendedor que tem na empresa. Aí você vai ver o cara tem multa de excesso de velocidade, faz um monte de gambiarra, faz tudo errado, mas é o cara que vende pra caramba. Então quem que é o herói da empresa? O cara que vende pra caramba, né? O cara que vende pra caramba. Eu trabalhei em parada de manutenção muitos anos, sabe, gente? Muitos anos mesmo. E eu lembro que parada de manutenção a turma valorizava demais. Desculpa. Valorizava demais aqueles caras que entravam na parada às 7 horas da manhã e se precisasse ficar 30, 40, 50 horas dentro da planta, o cara ficava. Tava nem aí, não parava nem para almoçar. Era um herói. Só que aquele cara, quem que aguenta, né, gente? Ficar 2, 3 dias trabalhando direto, sem parar, sem almoçar, ainda mais num trabalho pesado que é o trabalho de manutenção. Esse é o cara que a gente vai conhecendo como herói dentro da empresa. A gente precisa estar muito atento a isso. Eu vou contar uma história triste para vocês aqui, mas eu quero que vocês entendam que não é para desmotivar, mas é para gerar uma provocação e uma reflexão para a gente. Em 2022, dezembro de 2022, eu fui chamado para investigar um acidente fatal dentro de um cliente nosso, onde um operador, um cara com 25 anos de companhia, extremamente experiente, o cara conhecia o processo do começo ao fim, cara, nota 10, 10, 10, 10. Esse cara fez um procedimento que acabou gerando um escape de vapor, e para evitar uma parada de produção, ele tentou conter o vazamento de vapor com o próprio corpo, até ele conseguir acionar o equipamento para o equipamento parar de vazar. O que gerou isso? Uma queimadura gravíssima, gravíssima, e 2 dias depois ele veio a óbito, veio a falecer. Ele saiu, eu vi um vídeo onde ele sai dessa área onde ele teve a queimadura e vai caminhando até a área onde estão os operadores, apenas bate no vidro, era uma sala de controle, e falou assim, por favor, chame uma ambulância. Eu vi o vídeo dele fazendo isso. Infelizmente, não tive a oportunidade de falar com ele, porque ele já entrou em coma logo que chegou a ambulância. Mas eu fui entrevistar pessoas que o conheciam. Fui entrevistar colegas de trabalho, chefe dele. E sabe o que me chamava a atenção, gente? Olha como isso do herói que esse autor aqui pegou é importante, né? A turma dizia assim, cara, ele era bom demais, a grande perda da empresa. Esse cara aqui, ele enquanto não resolvia um problema, ele não ia embora. Olha que frase forte. Enquanto ele não resolvia um problema, ele não ia embora. Esse cara, o líder dele me contou uma história, eu fiquei muito impressionado. Eu me arrepio até hoje de lembrar essa história. Ele falou assim, Júlio, pra você ter uma ideia, esse cara era tão comprometido que um dia ele fez uma cirurgia, ele saiu do hospital, em vez de ir para casa, ele passou aqui na fábrica antes para ver como é que estavam as coisas. Rapaz, e a gente vai estimulando isso, né? E a gente vai fomentando isso, a gente vai criando os nossos heróis. Então, valores, rituais e heróis vão criando o que a gente chama de cultura. E o quarto elemento são os símbolos. Faz o seguinte, é bem fácil de pegar os símbolos, galera. É só vocês darem uma volta pela planta, quem é da área administrativa, dentro da área administrativa, e começa a olhar que tipo de informação a gente usa para falar de segurança. Né? Será que a gente usa uma imagem bacana? Será que a gente coloca uma comunicação legal para que as pessoas falem assim, opa, segurança aqui é bacana?
Ou como eu visitei uma fábrica esses dias, não da Stellantis, evidentemente, de um outro cliente nosso no segmento siderúrgico, onde o pessoal estava fazendo comunicação com a própria mão. Eles escreviam em folha A4 ou imprimiam folha A4 e botavam um aviso de segurança, os próprios operadores, porque eles não viam comunicação dentro da fábrica. Algo que monta a cultura de uma segurança são esses símbolos. Aquilo que a gente representa, por exemplo, no nosso dojo. Nosso dojo é um símbolo, né, cara? Quando você está lá no dojo, você sabe que aquilo é importante do ponto de vista de formação de pessoas, de formação de cabeça, de jeito de pensar. Então, aqui, nós, quando fizemos o diagnóstico, basicamente, nós usamos uma metodologia, identificamos várias coisas. Mas o que está por trás disso, gente? O que está por trás disso é olhar esses quatro grandes elementos: valores, rituais, heróis e os símbolos. Uma vez que a gente faz isso, e a gente contou para vocês onde que a gente estava, a Stellantis tem três grandes possibilidades. Eu pus três caminhos aqui, tá? O primeiro caminho é um caminho de crescimento. Esse caminho central é o que algumas organizações fazem hoje, que é tenta, vai um pouquinho, volta, volta para cá, mas nunca sai desse range aqui, ó. Ela nunca consegue. Tem organizações que eu fiz diagnóstico há 10 anos atrás, elas estão com a mesma pontuação de diagnóstico, gente, com a mesma, com a mesma, com a mesma. Porque acontece isso, ó. Dá uma melhoradinha, para de investir, investe de novo. Tem um acidente, vamos parar de investir. Ah, daí investe de novo. E algumas organizações, mesmo sabendo onde elas estão, elas tomam esse caminho aqui, ó. Então eu vou mostrar aqui exemplos práticos para os três caminhos e depois eu vou fazer uma provocação para ver como que nós queremos a organização, como que nós queremos a Stellantis. Então assim, ó, quais são as possibilidades de jornada depois do diagnóstico de cultura, gente? São coisas que a gente está vivendo hoje. Quando eu olho essa aqui que está caindo, ó, vamos olhar primeiro essa de baixo aqui, ó. Muitas organizações nem ouvem o que está ali, que vem do diagnóstico, e acabam piorando os resultados ao criar uma cultura de baixa confiabilidade e baixa segurança psicológica. O diagnóstico de cultura de segurança, ele está lá ouvindo pessoas. Ele está lá para entender as vozes da segurança, aquilo que a gente quer falar, aonde está o dia a dia, quais são os pontos de melhoria. Se nada é feito com isso, gente, a gente piora os resultados. E pior, cria uma cultura com duas características que a gente tem que estar muito atento: baixa confiabilidade. Padrão de classe mundial, gente, não fala mais em acidente. Padrão de classe mundial fala em potencial e confiabilidade. O quão confiável é o teu processo de segurança. Eu conheço empresas, por exemplo, que têm práticas de cheque de pré-list de empilhadeira. O cara faz aquilo tão no automático que se você mudar o cheque de pré-list por uma receita de bolo, ele dá sim tudo, né? Você já colocou a farinha assim, já colocou este sim, porque ele já nem lê mais a pergunta, ele só coloca sim para não se incomodar. Então, isso baixa a confiabilidade. E, ao mesmo tempo, uma cultura de segurança que passa por um diagnóstico e não escuta pessoas vai gerar baixa segurança psicológica. Ou seja, eu deixo de ter o potencial de cuidar das pessoas quando eu tenho ambientes de baixa segurança psicológica. As organizações que ficam nessa sobe e desce aqui, nessa área central, são organizações que continuam ter ações específicas, mas o que leva a altos e baixos nos resultados. Ou seja, ela tinha o ritual, a gente mostra no ritual que ele precisa ser melhorado, o pessoal fala, ah, vai deixando do jeito que está. O deixa do jeito que está vai gerando isso aqui, ó. Uma coisa que a gente brinca muito é que o diagnóstico tem que tirar a gente, todos nós, da nossa zona de conforto. Se a gente fala assim, se você quer uma coisa diferente, tenha comportamentos diferentes. Senão você vai chegar sempre no mesmo lugar. Mesmo com plano de transformação, a empresa que está nesse range aqui não faz uma gestão adequada e continua com modelos comportamentais e com a mesma cultura que tinha na época do diagnóstico de cultura de segurança. Ou seja, não adianta eu ter um plano de transformação se eu não tenho governança. Para a gente fechar esse conceito, olha que legal. As empresas que optam pelo caminho que estão aqui, que eu não tenho dúvida que é o caminho que a Stellantis optou, ela tem duas características importantes. A organização, ela estabelece um bom PTC, que é o Plano de Transformação Cultural, e de acordo com a sua resposta, capacidade de resposta. Eu acompanhei os PTCs, a gente está nessa fase agora, né, junto com vocês, de discutir os planos de transformação, e é importante entender. Como eu disse, ninguém amadurece se tem um plano. Não tem um plano, dificilmente você vai amadurecer. Você pode ficar aqui no máximo, mas
incrementar a tua cultura, você não vai incrementar. E o segundo ponto é que por que que ela incrementa a cultura? Porque é um propósito claro que todos e a liderança atua de forma a estimular uma visão conjunta. Galera, a gente não vai chegar naquele modelo mental proativo se tiver só uma parte da organização pensando assim. Isso não funciona. Nós temos que todo mundo pensar assim. Eu gosto de citar muito, e aqui eu vou citar o nome de uma empresa, porque é uma boa prática, logicamente, mas eu gosto de citar muito a Alcoa. A Alcoa é uma empresa da área de alumínio, talvez alguns de vocês já tenham trabalhado aí para a Alcoa, na Alcoa. E eu lembro que quando eu ia para as plantas lá de São Luís do Maranhão, para Poços de Caldas, no Minas Gerais, para Juruti, lá no Pará, segurança era muito forte. Segurança era muito forte. Mas sabe o que, que me chamava a atenção, gente? Quando eu ia no escritório administrativo dos caras em São Paulo, a segurança era tão forte quanto. O conceito, o jeito de tratar, antes de iniciar uma reunião, vamos fazer um bate-papo de segurança aqui, tá todo mundo legal, não tá, tal. Ou seja, existia uma visão clara, um propósito claro para todo mundo da onde a gente queria chegar. E isso é importante. Um bom plano de transformação e um propósito claro. Tudo isso ajuda a gente a ter 4 bases importantes aqui, que são essas. O que que nós queremos para o futuro? O que que tem que estar dentro do nosso propósito? O que que melhora a nossa cultura de segurança? Lembra que eu fui falando para vocês que, paralelo àquela linha de crescimento, nós tínhamos o aumento da responsabilidade, o aumento da consciência das pessoas? Como que a gente atinge isso, pessoal? Ambientes justos, onde a gente gera equilíbrio entre erros e acertos. Cara, a gente tem que aprender com os nossos erros e a gente tem que comemorar os nossos acertos. A gente tem que celebrar aquilo que a gente faz bem. Esses dias eu peguei no pé de um cliente nosso. Falei assim, cara, vocês só fazem coisa errada aqui? Ele falou, não, Júlio, a gente faz um monte de coisa boa. Eu falei, e vocês não falam sobre isso nunca? Justiça, a sensação de justiça, ela só é gerada na gente quando a gente tem clareza de que a gente tem a orelha puxada quando a gente está fazendo as coisas erradas, mas quando a gente também é reconhecido por aquilo que a gente entrega a mais daquilo que foi combinado. Então, esse equilíbrio ele é importante. Nós temos que criar ambientes que valorizem o que é certo e que esteja alinhado com os valores da gente na Stellantis. Cara, você quer ter um padrão alto de qualidade, um padrão alto de segurança, um padrão alto de relacionamento com pessoas, gestão de pessoas, você tem que valorizar o que é certo. Eu me lembro de um cliente nosso, me permitam um exemplo bem prático, vocês vão entender onde eu quero chegar, que tinha um discurso muito forte, poxa, a gente precisa chegar no GPTW, a gente precisa isso, mas nós tínhamos um gerente da área operacional que tratava as pessoas de forma extremamente bruta, extremamente de forma agressiva, xingava as pessoas, ou seja, aquele era um ambiente que não estava valorizando o que a empresa queria como resultado. Tanto que esse gerente foi dado dois, três feedbacks para ele, chegou num ponto onde a organização falou, cara, infelizmente, você não está alinhado com o que a gente quer para o futuro da nossa empresa. E ir além dos números. Resultado é bom, mas o processo tem que ser bom também. Excelência para nós na comportamento é justamente a relação equilibrada entre resultado e processo. Se o meu resultado é bom, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Posso ter 0 acidente. Não tem acidente nenhum dentro da minha empresa. Mas se o teu processo para garantir isso não for robusto, uma hora você pode ter um acidente e pode ter um acidente grave. Quem já me viu falando aqui dentro da Stellantis, eu tive outras oportunidades de dar palestras para vocês, eu já dei um exemplo prático para vocês de um acidente que aconteceu num cliente nosso no México, que também era 0 acidente, 0 acidente, 0 acidente, até o dia que, por um erro básico num processo de bloqueio de energia, houve uma explosão e isso gerou 11 fatalidades dentro daquela empresa. 8 profissionais terceiros e 3 profissionais próprios. Então, isso é o ponto-chave quando eu falo de resultado e processo. Não é só ter 0, gente, é ter 0 em qualidade naquilo que a gente faz. Processo robusto. Ferramentas, cara. As ferramentas elas têm que ser feitas de forma genuína. Júlio, eu tenho que fazer meu checklist aqui de pré-uso de ponte rolante. Show de bola, cara. Faz isso com qualidade. Faz isso como se fosse a primeira vez sempre, cara. Pra você ter aquele senso de fazer aquela pergunta, a pergunta ingênua que a gente costuma dizer, né, cara? Tem que ter uma pergunta ingênua, mas faça aquilo da melhor forma possível. E tenha uma agenda realista para o dia a dia, para a execução das ferramentas de segurança. Eu me lembro de um supervisor conversando com o supervisor de um cliente nosso esses tempos atrás, ele falou assim para mim: Ô, Júlio, eu chego na empresa,
Primeiro eu faço DDS, depois eu faço PP, daí eu faço APR, só depois que eu começo a trabalhar. Ah, rapaz, isso que você fez antes não é trabalho? Não, isso era segurança. Meu trabalho é outra coisa. Rapaz, uma agenda realista é aquela que coloca segurança e todas as coisas que geram um impacto positivo para a gente no meu processo. Quando eu estou fazendo uma inspeção do meu time, quando eu estou discutindo com o meu time de produção, eu posso fazer inspeção e discussão de produção com segurança. As coisas podem andar juntas. Isso gera uma agenda realista de acompanhamento. O ambiente. Nós todos precisamos estabelecer o que que é e o que que não é tolerável dentro da empresa. Eu trouxe aqui o exemplo das janelas quebradas, né? A teoria das janelas quebradas. Gente, bateu o olho, aquilo lá não desceu. Você falou assim, rapaz, isso aí não tá bacana. Isso aí não tá bacana. Levanta a mão, cara. Levanta a mão. Traz os problemas, traz no dia a dia. Isso é o que garante o que a gente chama de segurança psicológica aqui, ó. Mas a gente tem que estabelecer o que que a gente tolera e o que que a gente não tolera dentro da empresa. 5S, por exemplo, é um tema super legal para a gente colocar na nossa agenda de discussão. A teoria das janelas quebradas é assim, ó. Você às vezes tem um ambiente organizado, um deixa um papel cair no chão. Ah, na correria, não deu tempo de juntar. Vamos lá, amanhã depois eu junto, depois eu junto. No outro dia você chega, já tem 3 papéis no chão. Aí daqui a pouco são 4. Aí você vai olhar, gente, é a teoria das janelas quebradas, ela diz isso, né? Quando uma janelinha está quebrada, você começa a aumentar o padrão de tolerância das pessoas. Você chega no banheiro, o banheiro que a gente tem na companhia, por exemplo, e você tem lá uma torneira que está pingando. Você fala assim, ah, putz, uma torneirinha, tem 10 torneiras, tem uma pingando, não tem problema. No outro dia você chega, tem 2. No outro dia você chega, tem 3. E daqui a pouco nós estamos falando da importância da qualidade da água, nós estamos falando de meio ambiente. Eu poderia, com uma ação simples, já ter tido uma atitude ambiental muito melhor. Então, estabeleça o que é tolerável e o que não é tolerável. E não te acostuma. Não te acostuma com aquilo que você fala assim. Ah, isso aí é mais ou menos, mas vamos tocando assim mesmo. A gente tem que ter um olhar constante e frequente na melhoria contínua. A gente tem que estar sempre melhor. A gente não consegue gerar isso aqui, eu que voltei aqui nos slides, tá? A gente não vai ter um propósito, a gente não vai ter um bom PPC se a gente de fato não tiver um olhar frequente de melhoria contínua. Todos nós dentro da organização. E a questão do exemplo. Nós, como organização, como profissionais, nós temos que promover ou apontar o caminho certo e ser um agente do que a gente chama de transição na transformação cultural. Cara, transformação cultural, ela só acontece quando todo mundo é protagonista. Para com essa conversa de falar assim, não, temos que esperar. Esse negócio de ficar esperando, 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 a gente pode estar sentado que nem eu brinco numa bomba relógio, né? Não faz isso, cara. Levanta a tua mão e seja esse agente de transição. Influencie a segurança psicológica nos negócios. Ser exemplo é quando a gente cria espaço para conversar. E isso aqui não é só missão ou mensagem para a liderança. Isso é uma mensagem para todos nós. De onde que eu tirei esses 4 elementos aqui, gente? Me permitam contar uma história rápida para vocês aqui. Nos anos 90, a Alcoa, como eu citei agora há pouco, né, o exemplo da Alcoa, a Alcoa estava num momento bastante difícil do negócio. Estava num momento super complicado, super delicado, e a Alcoa, ela ofereceu a posição de presidente para um cara chamado Paul O'Neill. Não sei se vocês já ouviram falar do Paul O'Neill, mas eu acho que é um cara de referência. Ele fez uma das grandes transformações culturais que a gente viu no mercado nesses últimos anos. E rápida, inclusive. Por que que ele conseguiu isso? Ele criou um senso de propósito para esses 4 grandes elementos aqui, ó. Ele falou assim: eu topo assumir a presidência, mas eu quero carta branca para trabalhar com segurança. Então, ele valorizava aquilo que era bom, ele valorizava o que era certo, ele valorizava aquilo que estava relacionado aos valores da empresa. Ele pegou algumas ferramentas e falou assim: cara, essas ferramentas são os nossos rituais e os nossos símbolos, e a gente não vai abrir mão disso. Esses são nossos rituais, nossos símbolos. Ele trabalhou com toda a liderança no que é tolerável e o que não é tolerável dentro da empresa. Eu me lembro que uma vez, conversando com um operador em 2010, 2011, lá em São Luís do Maranhão, estava conversando com um operador, ele falou assim: você sabe que o Paul O'Neill uma vez disse? Eu falei: caramba, cara, você conhece o Paul O'Neill? Ele falou: não, pessoalmente não, mas eu sei que ele disse. O que é isso, né? A fala dele, o propósito dele era tão pesado, tão forte em relação à segurança, que deixou de ser um propósito dele, era um propósito de toda a liderança.
o Paul O'Neill nunca tinha conversado diretamente com aquele operador, mas aquele operador é como se ele já tivesse ouvido o Paul O'Neill falar, né? Ele trabalhou muito nessa coisa de que, cara, nós não podemos aceitar a melhoria contínua o tempo todo. E ele trabalhou muito nesses dois elementos. Cada pessoa dentro da organização tem que ser agente de transição. E eu trabalhei na Alcoa por 3 anos e vi isso muito de perto. E confesso para vocês que provavelmente é uma das empresas que eu mais vi a questão da segurança psicológica. Você, de fato, levantar a mão e se sentir ativo, se sentir participativo para influenciar o resultado da companhia em termos de transformação cultural. Não só o resultado em termos de números, porque os números deles eram altíssimo nível, altíssimo nível. Mas a função deles era muito mais transformar, além do número, que é o resultado, o processo, ou seja, ter uma cultura efetivamente robusta do ponto de vista de cuidado das pessoas, da organização, do cuidado da comunidade onde eles estavam. Isso acontece assim, ó. Se a gente leva em consideração o tempo, e aí aqui eu faço um convite para vocês fazerem uma reflexão, e já estou terminando aqui, só tem mais 3 slides para terminar a minha fala. Se você quer gerar mudança dentro da organização, se a gente quer chegar no nível de maturidade proativo, perdão, nós temos que passar por esses 3 grandes blocos. O primeiro bloco é o conhecer, onde você tem 2 comportamentos básicos, cara: contato e consciência. Contato é assim: eu estou sendo informado sobre isso, e ter consciência é eu sei o que é isso. Então, se alguém me perguntar assim, o que é segurança para Stellantis hoje, cara? Você sabe dizer o que é? O que é realmente segurança para Stellantis hoje? E não dá para dar resposta jargão, tá? Assim, segurança é valor. Não, me explica esse negócio, cara. Me explica esse negócio. Como é que você faz isso no dia a dia? Como é que você conhece isso no dia a dia? Uma vez que eu conheço, eu passo para o seguinte bloco aqui, o segundo bloco, que é o bloco do fazer, que tem 3 comportamentos importantes: o entendimento, o engajamento e a aceitação. Entendimento. Eu sei que isso me afeta. Cara, se eu inicio uma operação sem fazer um cheque, se eu inicio uma operação sem fazer um bloqueio, né, uma manutenção sem fazer um bloqueio, se eu inicio uma atividade com meu time administrativo sem fazer um bate-papo de planejamento de segurança até para as ações administrativas, eu tenho que entender que aquilo me afeta. Segundo ponto é, uma vez que eu entendo, eu me engajo. Eu falo assim, cara, vale a pena tentar. Quando a Stellantis está dizendo assim para mim, pessoal, nós temos que ter uma cabeça proativa. Ou seja, não dá para a gente esperar acontecer para agir. Vamos tentar ler os sintomas. Eu vou tentar fazer isso. E aceitar. E você sabe que o ser humano, o comportamento humano, ele é interessante. Aquilo que a gente não aceita, a gente pode fazer, mas a gente faz pela. Quando você escuta alguém falando assim, o cara faz, mas faz pela metade, Júlio, é porque ele para aqui, ó, entre o entendimento e o engajamento. Ele não aceita aquilo. Uma vez que ele tem oportunidade, ele para de fazer. A aceitação é quando eu digo assim: essas são as novas regras, esse é o jeito de fazer a partir de agora. Entendi. Muito bem. Se eu conheço e faço, eu passo para o terceiro nível, que é aí o refinamento disso, a sintonia fina disso. O ser tem 2 grandes comportamentos: o comprometimento e a internalização. Comprometimento é quando a gente passa a gostar de fazer as coisas daquele jeito. E a gente começa a dizer assim: não é que essas são as novas regras da Stellantis, essas são as nossas regras. A gente não acha a Stellantis uma outra pessoa, nós fazemos parte daquela empresa. E chega no momento onde aquilo é tão forte que passa a ser o nosso jeito. Alguém que entra na organização e não se adapta, a gente vê isso acontecer muito, seja próprio, seja terceiro, a pessoa bate o olho e fala assim: ela vai passar por essa fase, né? Por esse processo aqui ao longo do tempo. Nós vamos dar informação para ela conhecer, ela vai testar aquilo no dia a dia, e vai ter gente que vai olhar para vocês e vai falar assim: legal, pessoal, bacana, prazer conhecer vocês, mas não tem nada a ver comigo, tô caindo fora, tô indo para outra empresa, não quero ficar aqui. O jeito que a Stellantis trabalha não é o meu jeito de pensar. Porque quando ele conversa com as pessoas, ele vê que aquele é o nosso jeito. É aquilo que a gente entende. Esse é o jeito de ser dentro da companhia. Nós precisamos fazer uma reflexão super importante aqui, gente. Onde que nós estamos dentro da nossa cultura hoje? No conhecer, no fazer e no ser.
O diagnóstico de cultura, ele mostrou para a gente, ó, eu até coloquei a linha aqui embaixo, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente está nessa fase de transição aqui, ó, reativo calculador? A gente identifica muito no dia a dia das pessoas essa coisa do engajamento. Então, vocês, a galera da Stellantis é engajada? A gente percebe já um início de engajamento. Parece que vale a pena tentar. Mas talvez a gente ainda não tenha chegado nesse nível. Claro, aqui eu estou generalizando. Talvez algumas pessoas vão levantar a mão aqui e falar assim: não, Julião, eu já aceitei, eu já me comprometi, eu já internalizei. Mas na média geral, a gente tem que estar atento, porque talvez a gente esteja no fazer, mas ainda precisando avançar um pouquinho mais. Como eu disse, gente, quanto mais alto o risco da nossa empresa, mais forte tem que ser a nossa maturidade, mais forte tem que ser a nossa cultura, porque senão, ao longo do tempo, ela não se sustenta. Peguem práticas do dia a dia e comecem a aplicar essa linha de raciocínio e ver, de certa forma, se isso mostra o modelo mental de maturidade que a gente quer chegar na empresa. Uma vez que a gente entra aqui, ó, nesse processo de aceitação, comprometimento, aí eu vou falar para vocês, galera, aqui, ó, já estamos muito mais perto de uma cultura proativa. Para fechar, eu fui falando muito aqui de empresa, né, da organização como um todo, gestão e tudo mais, mas eu acho que tem 3 comportamentos pessoais que podem promover uma cultura de segurança positiva para a gente, uma cultura de segurança proativa, generativa, enfim. E eu queria fazer um convite para vocês aqui, galera. 3 comportamentos que tem que virar mantra para a gente a partir de agora. Assim, não adianta eu pensar que eu vou fazer segurança em alto nível, de excelência, se eu não tenho esses 3 comportamentos básicos aqui. Primeiro comportamento básico é o seguinte: ver e agir. E eu vou ser muito honesto com vocês. Eu conheço muita gente que é muito crítica. Cara, pô, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bacana. Aí eu falo assim, não tô nem falando de empresa, tô falando até da vida pessoal. Tá, e o que é que você fez para melhorar? Nada. Ah, mas você vai ficar só sentado reclamando? Né, a gente vê isso muito das pessoas hoje em dia, né? Às vezes do ponto de vista de participação da comunidade, tem muita gente que reclama da comunidade, do condomínio que mora, mas não vai na reunião de condomínio. Fala, não, que lá é chato demais, cara. Então, assim, eu vejo os problemas, eu fico falando dos problemas, mas eu não estou agindo. Gente, passou por uma pessoa que de repente não está bem orientada, que não está usando um EPI correto, é nossa obrigação, galera. Viu? Agiu. Ô, cara, tudo bem? Como é que você tá? Pô, cara, vi que você tá aí. Me conta, você sabe usar os EPIs direitinho? Não sabe? Posso te ajudar? Posso te mostrar como é que é? Isso é um agir para uma cultura proativa. Eu não posso esperar. Uma vez eu ouvi de um operador, gente, de um cliente nosso, ele falou assim: eu sabia que ia acontecer esse acidente, uma amputação de dedos. Eu sabia que ia acontecer, porque o cara sempre fazia isso. Falei, bom, vamos lá. Você sabia que ia acontecer. Você já tinha visto o cara fazendo isso várias vezes. Quantas vezes você falou pro cara? Ele falou, sabe como é que é, né, cara? Os caras, ele que tem que se virar, ele que tem que saber agir, ele que tem que saber fazer. Você já viu e não agiu, pessoal? Você está sendo, você tá comungando com um acidente. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Eu me lembro uma provocação que eu fiz para um cliente nosso, de uma cancela que separava a linha de trem para a área de logística da empresa, que estava com defeito e não estava funcionando. Então nós chegamos com o veículo, estava vindo o trem, a gente estacionou, a gente parou o veículo, o trem passou e a cancela não fechou. Aí eu virei para o motorista, que era o gerente de segurança, né? E falei para ele assim: ué, mas eu faço as perguntas bobas, né? Rapaz, essa cancela aí não tinha que fechar, não? Ele falou: tinha. Eu falei: mas e por que que ela não fechou? Ele falou: cara, essa cancela já tá há uns dias com esse probleminha, nós até temos que ver, precisamos arrumar mesmo, né? Mas, sei lá, enquanto não arruma, a gente conta com a consciência do povo. Aí o trem passou, a gente passou pela passagem de nível ali, né? Passou por cima do trilho do trem. Aí eu virei pra ele e falei, cara, puta, te confesso que eu tô com um frio na barriga, cara. É sério que nós vamos ver aquela cancela daquele jeito e não vamos fazer nada? Aí ele olhou pra mim e falou: você tem razão. Aí ele estacionou o carro, chamamos a galera de manutenção, já pensamos, já planejamos, cara, pum, resolvemos o problema. Vamos resolver. Em 3 dias estava funcionando, tá? Demorou 3 dias para resolver o problema. Mas até resolver, a gente pensou em plano B, a gente já colocou um cone para separar, porque não pode ser só ver a coisa e falar assim, uma hora melhora. Não melhora sozinha, a gente tem que agir.
Segundo mantra nosso, segundo compromisso forte que a gente tem que ter a partir de agora, galera, cuidado ativo. Cuidado ativo é um conceito super legal que eu sei que na Stellantis a gente trabalha bem. Só um segundo que eu vou tomar água. Que é o cuido de mim, cuido do outro e deixo que o outro me cuide. Ou seja, eu tenho que ter meu autocuidado, tenho que estar atento, minha percepção de risco tem que estar calibrado, né, cara? Eu tenho que estar atento quando eu entro no ambiente, analisar de forma 360 graus aquele ambiente, ficar esperto como eu posso intervir no caso do ver e agir, mas principalmente quais são os perigos e riscos que estão ali. Isso é o basicão, cara, é o cuidar de mim. E claro que o cuidar de mim não tem a ver só de segurança, né, gente? Cuidar de mim tem a ver com saúde, tem a ver como eu me comporto no dia a dia, como eu respeito as minhas pausas, o meu cansaço, tudo isso tem a ver com o autocuidado. Segundo ponto importante, tem a ver com cuidar do outro. Como é que eu cuido da outra pessoa? Porque cuidar do outro, gente, é um dever, é uma responsabilidade que nós temos gigantesca. Qualquer pessoa que está dentro de uma empresa hoje, dentro de uma fábrica, principalmente dos níveis de risco que nós temos na Stellantis, identificou uma situação, converse com a pessoa, faça boas perguntas e pergunta assim: posso te ajudar, cara? Posso te ajudar com segurança? Posso te dar uma dica? Isso faz a diferença. Não adianta chegar xingando, não adianta chegar gritando. Isso não faz a diferença na vida de uma pessoa. E o terceiro elemento, deixar ou permitir ser cuidado. Cuidado ativo pressupõe que não adianta eu cuidar de mim e cuidar do outro, sendo que quando o outro vem cuidar de mim, eu não permito que ele cuide de mim. Então, cabeça aberta, escuta ativa, a gente precisa ser cuidado. E todos nós, hein? Não importa a hierarquia que a gente tenha dentro da empresa, todos nós precisamos cuidar da gente, cuidar do outro e permitir ser cuidado. E o terceiro mantra, cara, ver e agir é o primeiro, cuidado ativo é o segundo, e o terceiro é, se não for seguro, não faça. Ah, Júlio, tem que ter zero risco. Zero risco não existe. O que tem é gerenciamento do risco. Então, se aquilo não for seguro porque você não foi treinado para aquilo, se aquilo não for seguro porque você não sabe a forma como foi feita, a condição da ferramenta não está adequada, se isso impacta de alguma forma na sua segurança, não faça. Esse tem que ser um compromisso muito importante para a gente e a gente tem que lidar com esses três mantas todo dia de manhã. Cara, vamos combinar. Viu alguma coisa? Age imediatamente. Cuido de mim, cuido do outro, deixo que o outro me cuide. E se estou na linha de frente, se estou atuando, e aqui vale para a área administrativa, vale para todo mundo, não é seguro fazer aquilo, gente. Não faça. Fazer recusa de tarefa não significa que você não vai fazer nunca, mas nós vamos repensar, analisar a situação, pensar em estratégias para fazer diferente. É isso que vai fazer diferença para a gente quando a gente fala em cultura de segurança. Pessoal, então só para fechar, me permita, eu vou voltar rapidinho aqui, ó, para deixar de novo o meu QR Code do LinkedIn, caso vocês tenham alguma pergunta. E eu queria fechar, já para liberar vocês, de que cultura de segurança, como é que a gente facilita essa jornada? Não adianta a organização pensar muita coisa sem ter esse propósito comum de que todos nós queremos chegar a um outro nível, isso é fundamental, e pensar que todos nós temos um papel importante, um protagonismo importante para fazer com que essa jornada seja mais fácil, não que ela vai ser simples, transformar cultura é sempre desafiador, mas a gente pode sim fazer a diferença na cultura da empresa, e isso pode significar a diferença entre salvar vidas ou não salvar vidas dentro da Stellantis, com as pequenas atitudes que cada um que está aqui pode fazer no dia a dia e podem fazer diferença dentro da empresa. De novo, queria agradecer demais o convite de estar aqui com vocês. Espero que tenha agregado valor essa nossa conversa. Espero que vocês possam sair daqui com mais perguntas do que respostas, que eu acho que essa é a grande sacada de um bate-papo nosso. E aí torcer para que vocês tenham dias cada vez melhores, com uma cultura de segurança cada vez mais forte. Um abraço a todos e espero encontrá-los aí em próximas oportunidades. Até mais, pessoal. Um abraço.